Muito bom dia, queridos irmãos, em mais um domingo, para aprender da palavra do Senhor, agradecer a Ele também por sua companhia constante, pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Um dia muito bonito, depois de uma semana com a viradinha de tempo ali, de frio para calor, e agora nós podemos desfrutar deste domingo, desse dia do Senhor, estudando a sua palavra e também contemplando as belezas que o Senhor colocou diante de nós, para nós contemplarmos, né? Um bom dia a todos os irmãos que já estão por aqui, e nós vamos começar agora a nossa escola dominical. Você se prepare, tome aí o seu lugar, onde você vai ficar agora neste período, e livre de qualquer distração, esteja aberto para aprender da palavra e também para falar ao Senhor por meio dos cânticos, das orações, e que assim nós tenhamos este encontro maravilhoso com o Senhor, que Ele mesmo preparou para nós. Nós vamos começar orando, começar com uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe neste momento de estudo da palavra, que o nosso coração esteja pronto, que Ele ilumine o nosso entendimento, para que possamos, então, compreender a mensagem que Ele já tem preparado para nós, né? É interessante como o Senhor é bondoso, né? A bondade de Deus é grandiosa. Nós trabalhamos durante toda a semana, Ele prepara um dia para nós descansarmos antes de trabalhar, que é o dia de hoje, e mesmo depois de uma semana toda, nesse dia de descanso, Ele proveu consolo e conforto para alguma situação que aconteceu durante a semana que se encerrou e já nos fortalece para uma nova semana. Que possamos, então, hoje desfrutar desta bondade do Senhor para conosco. Vamos orar. Deus eterno, te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, ó Deus, e temos experimentado a tua companhia constante. Te louvamos por esse dia maravilhoso, obra das tuas mãos. Te agradecemos e te adoramos porque tu és grande e o Senhor se revelou a nós para que possamos compreender um pouco da tua grandeza. Ó Deus, abençoa-nos neste momento de estudo da tua palavra, de interação também com os nossos irmãos, ainda que distantes pelas circunstâncias, mas que possamos nos unir pela fé e participar, ó Deus, deste momento tão rico e precioso para a nossa alma. Guarda-nos neste momento, edifica-nos, ó Deus, na tua palavra, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico que tem também em relação ao Salmo que nós leremos hoje na nossa devocional. Nós vamos cantar o cântico Cantai ao Senhor. Vamos cantar. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário.
mais uma vez. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro dos Salmos, e nós leremos hoje o Salmo de número 66. Salmo de número 66, nós seguimos na nossa sequência de leitura no livro dos Salmos, e hoje chegamos ao Salmo de número 66. Um salmo que foi escrito e endereçado ao mestre de canto para que todo Israel, orientado por este regente, louvasse ao Senhor. É um cântico, um salmo, e nós vamos ler então a palavra de Deus que nos diz assim, Salmo 66. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti. Canta salmos a ti. Salmodia o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. Tremendos feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Atravessaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele, em seu poder, governa eternamente. Os seus olhos vigiam as nações. Não se exaltem os rebeldes. Bendizei, ó povos, o nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor. E o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Entrarei na tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus votos, que proferiram os meus lábios e que, no dia da angústia, prometeu a minha boca. Oferecer-te-ei holocaustos de vítimas cevadas com aroma de carneiros, e molarei novilhos com cabritos. Vinde, ouvi, todos vós que temeis a Deus, e vos contarei o que tem ele feito por minha alma. A ele clamei com a boca, com a língua o exultei. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração,
nem aparta de mim a sua graça. Um texto maravilhoso, um cântico muito bonito acerca da redenção que Deus propõe ao seu povo. É bem verdade que o louvor aqui entoado, ele passa por todas as esferas da nossa vida, os estágios da nossa vida. A criação, a queda, a redenção e a consumação. E como Deus nos preserva seguros, ainda que pequemos contra Ele por causa de sua muita misericórdia, Ele não nos deixa soltos, Ele nos disciplina. E veja só o trecho que vai entre o verso 8 e o verso 12, quando o salmista retrata o fato de Deus ter provado este coração, esta alma e o povo como um todo. Na verdade, entre o verso 1 e o verso 7, o salmista relembra os feitos do Senhor, retirando o povo do Egito e como o Senhor os assistiu em todas as suas necessidades, em especial a maior delas, que era sair ali da perseguição do exército egípcio, passando pela única via possível por meio do mar, e o Senhor os assistiu ali. Mesmo assim, o povo peca contra o Senhor os disciplina, o Senhor os prova, e então os leva seguros para este relacionamento novo com o Senhor, apresentando sacrifícios de novo, podendo ir à casa do Senhor, louvá-lo, e talvez aqui para nós, para muitos de nós, esta informação é muito preciosa, a partir do versículo de número 16. O Senhor ouve a nossa oração. Porque ele nos mantém firmes na sua palavra e fazendo isso também por meio da disciplina, ele vai nos purificando como se acrisola a prata, como se prova o ouro, o Senhor vai fazendo isso com a nossa alma. E então, a cada restauração do Senhor, a cada purificação do Senhor, nós podemos ter a certeza de que Ele, então, ouve a nossa oração e não aparta de nós a sua graça. Nós pecamos todos os dias, a todos os momentos, e o Senhor, por causa de Cristo Jesus, por causa da graça dele manifestada em nós, em nosso favor, por meio de Cristo Jesus, é que todo este salmo, a cada vez que nós falhamos, ele se comprova em nossa vida, porque o Senhor nos disciplina, mas o Senhor também nos leva a louvá-lo e nos une de novo a ele por causa dos méritos de Cristo. Nós olhamos para o passado, vemos como ele assistiu o seu povo escolhido, e como ele tem feito isso no presente e como fará no futuro até a volta de Cristo Jesus. Que segurança nós podemos ter e em que refúgio podemos descansar. O Senhor Deus é quem nos mantém seguros, e ele faz isso por meio da sua graça, demonstrada a nós por meio de Cristo Jesus. Nós vamos cantar um hino que reflete um pouco desta companhia do Senhor em nossa vida, derramando a sua graça sobre nós por meio de Cristo Jesus. Vamos cantar o hino de número 159, O Bondoso Amigo. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação.
estás triste e carregado de pesares e de dor. Ah, Jesus, eterno amigo, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta nisso em oração. E por seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para resgatar-nos ele humilde se encarnou, derramou precioso sangue para nos purificar, gozo em vida e no futuro já podemos alcançar. Amém. Nós vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por sua companhia constante, por derramar sobre nós a sua graça. Oremos ao Senhor. Ó Pai, nós podemos passar em revisão a nossa vida e elaborar, ó Deus, algo muito próximo ao Salmo de número 66. O Senhor tem sido o nosso companheiro ao longo de toda a nossa existência, tu nos criastes, ó Deus, e tem, ó Pai, nos mantido debaixo da tua providência. O Senhor, ó Deus, nos resgatou do império das trevas, da escravidão dos nossos pecados. O Senhor tem nos guiado, ó Deus, nas veredas da tua justiça, ainda que, por vezes, seja necessário que sejamos confrontados por ti, transformados, ó Deus, pelo poder do teu Espírito Santo. E nós te agradecemos por isso. Nós também, ó Deus, temos sido ouvidos pelo Senhor em nossas orações. Cremos que pela ação poderosa do Espírito Santo e nos méritos de Cristo Jesus, tu nos ouves, ó Pai. E atende-nos segundo a tua misericórdia, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Nós somos muito gratos ao Senhor e nos alegramos por ver que o Senhor é eterno e não muda. Assim como nós acabamos de ler que no passado o Senhor fez com o teu povo, tu continuas a fazer isso com o teu povo hoje. Isso enche o nosso coração de alegria, de segurança e de esperança. Tu és o mesmo, ó Deus, e tens demonstrado o teu poder e as tuas perfeições em nosso viver. Te louvamos por isso. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos purifique das nossas imperfeições e derrame da tua graça sobre a nossa vida. Muito obrigado, ó Deus, por este momento devocional. E te pedimos que o Senhor nos abençoe ao longo da nossa escola dominical, do nosso estudo bíblico, para o louvor da tua glória e para a nossa edificação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vou passar um aviso aqui, você já deve ter visto. Nós teremos nesta quarta-feira mais uma edição do Treinamento para a Paz. Na quarta, a partir das 8 horas da noite, nós faremos essa transmissão
em mais um estudo sobre o livro, né, Desafio aos Pais. Tem sido muito abençoador este treinamento, e eu espero também que esta quarta não será diferente. Então, prepare-se, programe-se para que nós possamos estudar sobre esse tema juntos, né? Então, quarta agora, mais uma edição do treinamento para os pais. Meus irmãos, nós temos alguns outros avisos, mas antes eu gostaria de lembrar os irmãos que quinta-feira, no dia 17, não, sexta-feira, no dia 17, o Daniel, esposo da Jucineia, fez mais um aniversário. Deus te abençoe, meu irmão. Nós comentamos ali no grupo da nossa igreja. Um grande abraço para vocês aí. A Neuza e o Amorim completaram mais um ano de casamento, segundo os nossos registros aqui, né? Mais um ano, mais um aniversário de casamento. Deus abençoe vocês, continue a guardar esta união que é tão preciosa para o Senhor e que tem também abençoado a vida da igreja. Meus irmãos, mais um aviso, do dia 21/7, terça que vem, até o dia 2/8, eu vou pegar alguns dias de descanso, são apenas 13 dias. A igreja manterá suas atividades, como nós estamos fazendo. Alguns irmãos nos auxiliarão, mas eu e a minha família, nós vamos tirar alguns dias de descanso e voltaremos, se Deus quiser, na primeira semana ali de agosto, tá bom? Então, ore por nós e também continue, né, a dar assistência à igreja, porque as nossas atividades serão mantidas neste período. E, por fim, meus irmãos, antes de passarmos para a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los de orar pelos nossos irmãos enfermos, aqueles nossos irmãos também que estão passando por tratamento médico. Continue a orar por estes irmãos, como nós já temos ressaltado aqui. E eu gostaria de fazer 2 destaques. Gostaria de pedir para que os irmãos intercedam pela vida do nosso irmão Claudenir, lá da Primeira Igreja de Itajaí, e da sua família. O Claudenir foi diagnosticado com Covid, sua situação nos pulmões, em um dos pulmões está um pouco mais comprometida. Ontem ele foi internado, mas apenas com um quadro que seria semelhante a uma pneumonia, mas ele já tinha sido diagnosticado com o Covid. Então é algo preocupante. Ore por ele, para que Deus o abençoe, também por meio dos médicos, mas que opere diretamente, né? Porque Deus tem poder para isso. E que também conforte a Aline, sua esposa, a Beatriz e a Júlia, não é? Então, ontem ele veio aqui para a Unimed e está internado, tá bom? Então, ore pelo Claudenir. Ore pelo nosso irmão José, pela Cris, pela família deles, né? O Christian, o Gabriel, a Jaque e a Betina. O José fez o teste, deu positivo para a Covid, está lá guardadinho. Ele falou assim, pastor, está tudo tranquilo, não temos aqui muitas decorrências do vírus, apenas o olfato e o paladar, que eles não estavam sentindo, né, nessa semana, ele e a Cris. Então, ore pelos nossos irmãos. Com base nisso, meus irmãos, eu gostaria de dizer algo que eu disse na semana passada. Continuem a cuidar da saúde, tomar os cuidados com a saúde, que são necessários no estágio que nós estamos, né? Ainda que com todas as precauções, irmãos nossos, nós temos notícia que eles têm contraído o vírus porque é incontível, né? Não tem como conter esse vírus. E por mais zelosos que nós sejamos, e nós entendemos que não foi falta de zelo aí desses irmãos, né? E de tantos outros que contraem o vírus, mantenha firme o zelo pelos cuidados de saúde, evite realmente as aglomerações, evite sair de casa, mantenha-se mais guardado, como nós já havíamos falado, nós falamos isso na igreja, por meio da nossa irmã Leila, este nosso período aqui, de junho, julho, do inverno mesmo, seria
muito complicado e tem se demonstrado muito complicado. Os poderes públicos estão ali, mesmo que ainda se debatendo ou debatendo entre si. Muita coisa irá mudar nesta semana dos decretos que foram colocados. Então, meus irmãos, como nós estudamos na quinta passada, preserve a sua vida e preserve a vida daqueles que estão ao seu redor e preserve a vida do seu próximo, ainda que você não conheça. Então, tome os cuidados devidos, evite as aglomerações e cuide-se bem, né? E ore pelos nossos irmãos para que Deus os restabeleça, como tem feito a muitos que contraem esse vírus, tá bom? Então, ore por esses irmãos. São estes os avisos. Nós vamos passar então para a nossa aula. Se você tiver algum outro aviso, algum lembrete que não foi mencionado aqui, você pode me procurar aqui agora ou colocar até mesmo um recado ali no Facebook, tá bom? Então, nós vamos passar agora para a nossa aula da escola dominical. Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Jó. Vamos para mais um estudo. Graças ao Senhor e pela metodologia que nós utilizamos aqui, nós já estamos chegando ao final do livro. É claro, é um estudo panorâmico, como eu tenho ressaltado bastante, mas eu espero que em todos esses encontros que nós já tivemos, né, com o livro de Jó, com a história de Jó, você já tenha lido o livro todo, pego mais detalhes além daqueles que nós temos ressaltado aqui. Como todo estudo panorâmico que a gente faz na igreja, a motivação é sempre a mesma, eu ressalto isso aos irmãos, né? É motivá-los a se aprofundarem naquilo que panoramicamente nós estamos abordando na igreja. Então, hoje nós vamos abordar aqui mais um trecho do livro de Jó, e por causa da nossa metodologia, nós já vamos chegar ao mais assim para o fim. Vamos terminar hoje, se Deus quiser, abordando lá o capítulo 37 do livro de Jó. Eu, então, peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Jó capítulo 32, que é onde tem início este trecho que nós vamos estudar hoje. Jó capítulo 32. E hoje nós, como os irmãos que já estão abrindo vão perceber, hoje nós vamos estudar as palavras de Eliú. As palavras de Eliú, direcionadas a Jó e aos seus amigos. Eu queria ler os primeiros versos, apesar de fazer menção deles daqui a pouquinho. Vamos ler os 5 primeiros versículos, só para a gente entender o contexto daquilo que nós vamos estudar hoje. Versículo de número 1, capítulo 32 de Jó. Cessaram aqueles 3 homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos. Então se acendeu a ira de Eliú, filho de Baraquel, o buzita, da família de Rão. Acendeu-se a sua ira contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Também a sua ira se acendeu contra os 3 amigos, porque, mesmo não achando eles o que responder, condenavam a Jó. Eliú, porém, esperara para falar a Jó, pois eram de mais idade do que ele. Vendo Eliú que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. Então, esse é o contexto daquilo que nós vamos estudar hoje. Você já pode estar elaborando algum tipo de pergunta, porque essa parte contextual aqui do capítulo 32 realmente já ressalta algumas perguntas diante dos nossos olhos. Guarde aí, anote, e eu espero que ao longo da nossa caminhada a gente consiga responder
as perguntas que automaticamente surgem dessa leitura do início do capítulo 32. Antes, porém, vamos recordar aquilo que nós concluímos na semana passada. A defesa de Jó sobre as acusações que sofreu de Satanás, de Elifaz, de Bildade e Zofar, ressaltam a majestade de Deus. Nós falamos isso em todos os momentos, né, até aqui. Todas as vezes que Jó vai se defender, em grandes porções da sua defesa, ele vai ressaltar a majestade de Deus e vai demonstrar a fé que ele tinha no Senhor. Baseado na grandeza da glória do Senhor, Jó pautou sua vida demonstrando seu temor ao Senhor. De fato, Jó foi um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. A vida de Jó deve ser um modelo bíblico a ser seguido por todo cristão. Então, nós terminamos assim a nossa aula da semana passada, verificando aí a defesa, o último trecho da defesa de Jó, acerca das acusações que ele sofreu. Hoje, nós veremos esta parte do livro, que é uma repreensão severa. Como você leu aí no início do capítulo 32, as palavras que nós leremos, né, o trecho que nós vamos estudar, eles são recheados ou permeados pela ira de Eliú. E tem dois motivos. Ele vai direcionar suas palavras a Jó, e é a maior parte do discurso dele, até o capítulo 37, é direcionado a Jó. Mas ele também vai direcionar suas palavras aos amigos de Jó. E aquele que registrou, né, essa história de Jó, o narrador, figura tão conhecida nossa, porque ele sabe de coisas que os personagens não sabiam, né, e nos faz saber dessas coisas. Note bem a descrição que ele vai fazer desta parte contextual. O que leva Eliú a falar com Jó e com os amigos de Jó. Então, eu queria que você observasse o finzinho do versículo 2, porque diz que a sua ira se acendeu contra Jó. E aí uma das perguntas é, contra Jó? Jó, esse rapaz que tem se demonstrado tão justo, tão íntegro, né? Que ressalta em toda vez que fala a majestade de Deus, por que Eliú se irou contra Jó? O finzinho do versículo 2 já responde essa pergunta. Veja só. Acendeu-se a sua ira contra Jó. Por quê? Qual a razão? Porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Eliú vai reparar uma coisa na fala de Jó, que mesmo sendo Jó quem era, como nós já vimos, um homem assim temente a Deus, ele percebeu uma linha ali que estava, uma nota que estava dissonante de toda a fé que deveria ser expressada por Jó. E no caso, ele percebeu que Jó, na tentativa de se defender, de mostrar que ele não tinha pecado tanto para receber aquela punição que ele estava recebendo, ele vê ali aquela linha bem tocando ali, bem tênue. Jó pretendia ser mais justo do que Deus. E ele vai explicar isso, é claro, na fala a Jó. No versículo 3, o narrador vai dizer que a ira de Eliú também se acendeu contra os amigos de Jó. E ali, veja só no versículo 3, se acendeu ali contra os amigos de Jó, por quê? Mesmo não achando eles o que responder, condenavam Jó. E essa é uma percepção interessante de Eliú, e nós vamos ver isso. Lembrando que o início do capítulo 32 é um resumo do narrador, é um comentário. Os irmãos têm percebido que, por exemplo, lá no nosso estudo sobre o Evangelho de João, vez por outra eu falo assim, ó, irmãos, isso aqui é um comentário de João depois, quando ele estava registrando. É para a gente entender os períodos do texto.
e ele faz esse resumo para depois contar para a gente o que aconteceu. Olha só que interessante. Ele percebeu que tanto Elifaz quanto Zofar e o Bildade, eles não conseguiram responder às questões levantadas por Jó. E ainda assim, eles acusavam Jó. E nós estudamos isso, né? Nos 3 ciclos de diálogo, como eles foram injustos com Jó. Eles não tinham o que responder. Num certo sentido, aqui, meus irmãos, ainda de maneira introdutória, nós percebemos que Jó tinha razão nas coisas que falou. Ele estava correto, inclusive, em suas palavras. No entanto, em algum momento ali, o seu coração aceitou as inclinações da carne, e como ele o disse, ele parecia, né, pretender ser mais justo do que o Senhor Deus. Mas as acusações de Eliú contra os amigos de Jó são interessantes. Para ele, os amigos de Jó falharam porque eles não tinham o que falar para Jó. Eles não sabiam o que estava acontecendo, mas ao invés de ficarem quietos, eles acusaram injustamente Jó. Outra coisa contextual aqui é o versículo 4. Eliú era o mais jovem de todos. E aqui ressalta o respeito à autoridade, né? Que nós estudamos no Quinto Mandamento, lá na quinta-feira. Você pode depois pesquisar o vídeo e estudar que o Quinto Mandamento nos ensina este princípio de autoridade. Eles eram mais velhos e ele aguardou a sua vez de falar. Depois que eles terminaram de falar, aí ele passa a ter este espaço. E é uma repreensão severa que ele vai fazer, mesmo porque, como nós já vimos, as suas palavras estão permeadas de ira. Algumas coisas acerca de Eliú. Eliú é uma figura enigmática neste livro. Ele é descrito como sendo da tribo de Bus, filho de Baraquel, da família de Rão. Essa é a única descrição que nós temos de Eliú. Não é dito, por exemplo, que ele era amigo de Jó. Não é dito, por exemplo, que ele veio também para consolar Jó. Algo que nos parece é que ele, em todos esses meses dessa situação e dos diálogos entre Jó e seus amigos, ele é como que alguém que chega ali, conhecia Jó, né, como eu estou dizendo aí no slide, e permaneceu ali e acompanhou todos esses ciclos de diálogos, como nós já acompanhamos. Então, veja só, ele não é contado entre os amigos de Jó, mas o conhecia bem. E nós vamos ver isso nas palavras dele. As palavras ditas até aqui pelos amigos de Jó e por Jó acenderam a sua ira, e ele irá dar a sua opinião a Jó e aos 3 amigos. Então, o que ele vai dizer agora é uma opinião dele. Ele viu, ele ouviu tudo, ele ponderou, porque ele estava aguardando que aqueles mais velhos do que ele terminassem de falar, e ele já estava ponderando. Só que enquanto ele pondera, ele vai dizer aqui, o coração dele já estava pegando fogo de ira. Então, quando ele percebeu que eles não iam mais falar nada, ele começa a falar. Sabe aquela coisa quando a gente precisa falar alguma coisa e quer esperar o momento certo, a gente quer ser educado, e na hora que alguém respira, é que a gente começa a falar? É mais ou menos isso que Eliú vai fazer aqui. Então, preste atenção nos tópicos que eu separei para que nós caminhemos na nossa leitura. Então, como eu já disse, esta é uma repreensão severa. Nós já observamos estas questões contextuais dos versos 2, 3 e 4. Ele era o mais novo entre todos os 4 ali, Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Mas veja só o que ele vai dizer, meus queridos irmãos, a partir do versículo de número 6. Disse Eliú, filho de Baraquel, Buzita: Eu sou de menos idade e vós sois idosos. Arreceei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Dizia eu: Falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Os de mais idade
Não é que são os sábios, nem os velhos os que entendem o que é reto. Pelo que digo, dai-me ouvidos, e também eu declararei a minha opinião. Então, ele vai dizer, olha, preste atenção, não quer dizer que a pessoa é idosa, que ela é sábia, que ela viveu mais tempo, que ela é sábia. A fonte de toda a sabedoria é o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, no temor do Senhor, como Jó disse, né, os irmãos se lembram, no temor do Senhor que pessoas de todas as idades vão ter um viver sábio, vão praticar a sua vida de maneira sábia, vão falar de maneira sábia, vão contemplar a realidade ao seu redor de maneira sábia. Isso se aplica à vida de todos os homens e mulheres de todas as idades. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência àqueles que o praticam. Diz lá Salomão no livro dos Provérbios. Lembram-se disso. Então, Eliú está ressaltando isto aqui. Ele ouviu a todos, agora ele apresentará a sua opinião. Isso esta introdução dele, porque ele vai falar bastante, do verso 11 ao verso 22, eu vou ressaltar aqui alguns versículos. Observe o versículo 11. Eis que aguardei as vossas palavras e dei ouvidos às vossas considerações, enquanto, quem sabe, buscáveis o que dizer. Atentando, pois, para vós outros, eis que nenhum de vós houve que refutasse a Jó, nem que respondesse às suas razões. E aí ele vai subindo o tom. Não vos desculpeis, pois, dizendo, achamos sabedoria nele. Deus pode vencê-lo, e não o homem. Ora, e ele não me dirigiu palavra alguma, nem eu lhe retorquei as vossas palavras. Jó, aí ele vai falar para Jó, Jó, os três estão pasmados, já não respondem, falta-lhes as palavras. Acaso devo esperar, pois não falam? Estão parados e nada mais respondem? Também eu concorrerei com a minha resposta, declararei a minha opinião, porque tenho muito que falar e o meu espírito me constrange. Eis que dentro de mim sou como um vinho sem respiradouro, como odres novos, prestes a arrebentar-se. Permite-me, pois, que eu fale para desafogar-me. Abrirei os lábios e responderei. Não farei acepção de pessoas, nem usarei de lisonjas com o homem, porque não sei lisonjear. Em caso contrário, em breve me levaria o meu Criador. Então, é neste contexto, eu espero que você esteja imaginando a cena, porque eu imaginei a cena aqui. Deve ter sido algo muito interessante, né? Ele tentando segurar ali as palavras, mas por fim começa a falar, e ele faz um aviso, ele faz um alerta aqui no versículo 22, preste atenção, eu não sei lisonjear, né? E se eu fizer isso, na consciência dele, se eu fizer essas lisonjas, o Senhor, o Criador, vai me levar daqui. Então, preste atenção, porque, como a gente diz lá na nossa região, ele vai dobrar o bambu nas costas desses rapazes agora, porque ele não vai ficar ali contendo as palavras. É claro, meus irmãos, eu vou fazer um alerta aqui, para não parecer que todo cristão e que Eliú é um desbocado, por exemplo. E todo cristão tem o direito de sair aí soltando as suas palavras, por mais certo que esteja. Nós vamos observar que Eliú, mesmo assim, com este combustível ali queimando, ele vai usar muito bem as palavras, ele será respeitoso, e note que ele já está demonstrando esse respeito, porque agora ele pergunta para Jó, Jó, eles ainda vão falar mais alguma coisa? Eles são mais velhos, você é mais velho do que eu, vocês ainda vão falar alguma coisa? Se não, eu tenho coisa para falar. Então, note que não quer dizer que aqui, mesmo que tenhamos razão, a gente tem, assim,
liberdade para sair falando qualquer tipo de coisa. Nós temos que lembrar do ensino das Escrituras que nós devemos falar a verdade, mas em amor. Não podemos nos esquecer disso. Né? A verdade sempre precisa ser dita, mas há um jeito, né? Sempre com amor. E não é a nossa medida de amor, mas é o amor que Deus revela a nós, demonstra a nós. Então, que fique esse alerta aqui, para que depois ninguém saia dizendo verdades por aí, né? Trago verdades, né? Tome cuidado, você deve realmente confrontar ali as pessoas, dizer a sua opinião, ainda que não seja de confronto, mas seja um conselho. Nós devemos fazer isso sem lisonjas, né? Sem lisonjas, sem lábios bajuladores, falando sempre a verdade, mas com amor. Feito esse alerta, vamos avançar aqui na nossa aula. A primeira coisa, então, que ele vai dizer é para Jó, no capítulo 33. Está dividida em duas grandes partes. A primeira delas, ele vai ressaltar a Jó que Deus é maior do que todos os homens. Lembrem-se que ele começou a ficar irado e colocou o seu coração para falar contra Jó e contra os seus amigos, porque no entendimento dele, Jó pretendia ser maior do que Deus. Então ele já vai ressaltar duas coisas para Jó. Deus é maior do que o homem e o homem precisa de redenção. São coisas muito bonitas que serão ditas, meus irmãos. Então, preste muita atenção porque elas têm ligação com a nossa vida. Então, veja só o início do capítulo 33. Ouve, pois, Jó, as minhas razões e dá ouvidos a todas as minhas palavras. Passo agora a falar, em minha boca fala a língua. As minhas razões provam a sinceridade do meu coração, e os meus lábios proferem o puro saber. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Se podes contestar-me, dispõe bem as tuas razões perante mim e apresenta-te. Eis que, diante de Deus, sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso, não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Nós somos iguais, Jó. Não tem essa de... Né? Nós somos iguais. Deus nos criou, o sopro de Deus está sobre nós. Não tem por que eu fazer isso, né? Inspirar terror contra você, pesar a mão contra você. Não há superioridade entre os homens, não é? Porque todos são criados por Deus, todos são dependentes de Deus, todos são barro, né? Como ele diz aqui no versículo de número 6. Coisas muito bonitas que Eliú vai dizer aqui. No início do versículo 8, ele vai dizer: na verdade, falaste perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. Estou limpo sem transgressão. Puro sou, e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura... Aqui, preste atenção, meus irmãos. No versículo 8, Eliú está recortando um trecho das palavras de Jó. Vou ampliar aqui. Ele está recortando um trecho das palavras de Jó, do que ele ouviu. E agora ele vai dizer assim, ó: Jó, você disse isso aqui, ó, mas está errado. Olha só. Verso 8. Falaste perante mim, e eu ouvi o que você disse. O que Jó disse, que ele ouviu. Versículo 9. Estou limpo, sem transgressão. Puro sou e não tenho iniquidade. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Aí ele fala assim, ó, isso aqui foi o que eu ouvi de você, Jó. E aí no verso 11 ele diz, verso 12, nisto não tem razão, eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. O que Eliú quer dizer com isso? Ele ouviu Jó numa condição de que Jó estivesse se colocando em pé de igualdade com Deus e Deus estivesse agindo como o homem age. No seguinte sentido, Jó fez alguma coisa, o outro homem vai lá e dá a paga. E aí Eliú vai dizer,
Deus não é assim. Deus é maior do que o homem. Ele não vai ficar com briguinha. Ele é maior. E aí ele vai fazer uma pergunta confrontadora a Jó, no versículo 13. Por que contendes com ele, afirmando que não te dá as costas de nenhum dos seus atos? Te dá contas de nenhum dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio, livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, a primeira coisa que Eliú ressalta para Jó é: Deus não é como os homens, Deus é maior do que o homem. Então, não queira se colocar em pé de igualdade com o Senhor. Só o Senhor é santo, só o Senhor é justo. E nesse sentido, Jó está dizendo para Eliú está dizendo para Jó, ok, mas tem um ponto da sua fala que você não tem razão. Você peca, você tem transgressão. E Deus não está agindo como o homem age. A segunda coisa que ele vai ressaltar nesta primeira fala a Jó é que o homem precisa necessariamente de redenção. E esse conceito de Eliú se aplica muito ao nosso viver também, da mesma semelhança do conceito anterior, né, de que Deus é maior do que o homem. E veja só como esse conceito de redenção está em toda a Escritura. Olha só que interessante, a partir do versículo 19. Também no seu leito é castigado com dores, com incessante contenda nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida apetecível. A sua carne, que se via, agora desaparece, e os seus ossos, que não se viam, agora se descobrem. Veja só o versículo de número 23. Se com ele houver um anjo intercessor, um dos milhares, para declarar ao homem o que lhe convém, então Deus terá misericórdia dele e dirá ao anjo: redime-o, para que não desça à cova. Achei resgate. Sua carne se robustecerá com o vigor da sua infância, e ele tornará os dias da sua juventude. Deveras orará a Deus, que lhe será propício. Ele com júbilo verá a face de Deus, e este lhe restituirá a sua justiça. Cantará diante dos homens e dirá: pequei, perverti o direito, e não fui punido segundo merecia. Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, e a minha vida verá a luz. Eis que tudo isto é obra de Deus, 2 e 3 vezes para com o homem, para reconduzir da cova a sua alma e o alumiar com a luz dos viventes. Aí ele vai de novo dizer a Jó: escuta, pois, ó Jó, ouve-me, cala-te e eu falarei. Se tens alguma coisa para dizer, responde-me. Fala, porque desejo justificar-me. Se não, escuta-me. Cala-te e ensinar-te-ei a sabedoria. Olha só que interessante este período da fala de Eliú. O homem peca contra Deus, mas o homem também pode achar misericórdia diante de Deus, achar graça diante de Deus e Deus redimir este homem do seu pecado. E aí, depois de tudo isso, o homem vai poder dizer: olha, eu pequei contra o Senhor, versículo 27, porém Deus redimiu a minha alma de ir para a cova, versículo 28. Que bonita essa compreensão que Eliú tem acerca da misericórdia de Deus. E aqui também, mesmo que suas palavras tenham sido motivadas por ira, né, nesse sentido, pelas coisas que ele ouviu, ele aqui vai dando meio que conselhos para Jó. Jó, baixa a bola, filho, baixa a bola.
você, o homem, Deus é maior do que o homem, mas por ser maior, por ser maior do que o homem, Deus pode redimir o homem de suas iniquidades. E isso é verdade, porque isso se aplica ao nosso viver. E glórias ao Senhor, porque Ele não é como nós. E glórias devem ser. O Senhor deve ser exaltado por este fato de que a nossa redenção não depende de alguém igual a nós. Isso é maravilhoso saber. E isso deve ser, assim, o esteio para a nossa caminhada. Quantos homens são tão falhos, alguns semelhantes a nós, outros tantos piores do que nós. Mas digamos que sejam pessoas extremamente íntegras e que seu nível de falha seja pequeníssimo. Ainda assim, eles têm falhas. Vamos nos lembrar, por exemplo, da ação dos sacerdotes conduzindo o povo de Israel no Antigo Testamento ao culto do Senhor. Preste atenção que interessante. Todo o povo dependia daqueles homens, daqueles sacerdotes. Mas para que o culto de todos aqueles homens que estavam em necessidade, muitas vezes, eles vinham diante do tabernáculo, diante do templo, para fazer oferta pelo pecado que eles cometeram pelo Senhor, contra o Senhor. E ainda assim, eles dependiam de um homem para isso. Imagine só. Além de fazer todo aquele preparo segundo a requisição do Senhor, eles tinham que ter, assim, a segurança no coração de que aquele homem, aquele sacerdote, estava bem diante do Senhor. Porque senão a sua oferta não chegaria ao Senhor. Imagina. Era necessário, portanto, que o sacerdote se purificasse antes de suas imperfeições, de suas iniquidades, e então pudesse conduzir alguém do povo neste processo de purificação. Mas graças a Deus, ele nos enviou Jesus Cristo, que não é como é o homem, que é o Deus encarnado. E agora ele faz o sacrifício uma vez por todas. Não precisa mais ficar repetindo, porque ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas não pecou em nada. Então, ele não precisa recorrer, não precisou se purificar a si mesmo. Realizou o sacrifício. A oferta foi aceita pelo Senhor Deus, Pai do povo escolhido. E não precisa mais de sacrifício. É o que o autor da carta aos Hebreus vai fazer, né? Essa relação. Em várias partes da carta, no capítulo 4, no capítulo 8 e 9, puxando ali para o 10. Depois você leia durante a semana a carta aos Hebreus, como esta ideia de que Deus concede redenção, mas ainda bem, graças ao Senhor, que esta redenção não vem por meio de outro homem. Nossa redenção vem de Deus. E graças e glórias ao Senhor por isso. Avancemos então para as palavras de Eliú, agora direcionadas aos amigos de Jó. Então, observe, os amigos de Jó também são confrontados duramente por Eliú, em dois momentos, apenas no capítulo 34. Aí, meus irmãos, do capítulo 35 até o final do 37, Eliú volta a falar com Jó exclusivamente. O capítulo 34, então, é reservado para os amigos de Jó. Num primeiro momento, ele vai dizer: Deus não procede maliciosamente. Deus não fica fazendo joguinhos com o homem. Em algum momento das Escrituras, nós lemos: Deus não é um Deus de confusão. E, de fato, é assim. O Senhor quer, não só na igreja, como Paulo diz, né? A vida com ordem e decência, como ele mesmo faz as coisas com ordem, com organização. E ele tem um propósito em todas as suas ações, em todas as suas realizações. Ele não fica brincando com os homens. Ele não fica naquela tentativa e erro, né? Ele vai tentando coisas, tentando até que alguma coisa dá certo, que vinga. Deus não é assim. Então, observe, essa é a primeira coisa que Eliú vai dizer aos amigos de Jó. E ainda que seja uma repreensão severa, este rapaz, e nós não sabemos quanta idade ele tinha,
ele é extremamente respeitoso. Veja como ele vai se direcionar a Elifaz, Bildade e Zofar. Versículo de número 2. Ouvi, ó sábios, as minhas razões. Vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar, a comida. E aí ele começa a dizer: o que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Aí ele vai pegar mais um trecho da frase de Jó, vai aplicar aqui nas palavras que ele vai dizer aos amigos de Jó. Versículo 5. Porque Jó disse, o que Jó disse? Sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, que a minha ferida é incurável, sem que a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Por que Eliú está recortando a fala de Jó, colocando aqui, direcionando para os amigos? Lembram-se do início do capítulo 32? A inquietação de Eliú em relação aos amigos de Jó é que eles não conseguiram refutar as palavras de Jó. E agora ele vai demonstrar aos amigos de Jó como eles deveriam ter feito. Para ele, para Eliú, era muito claro o que estava acontecendo. E, além de tudo, não estava claro na percepção de Eliú para os amigos de Jó. Então, ele vai dizer algumas coisas aos amigos. Veja só o versículo 7. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam a iniquidade e caminha com perversos, com homens perversos. Pois disse, de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Versículo 10. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e o Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois se retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Essa expressão, meus irmãos, dos versos 14 e 15 é extremamente profunda e revela, de fato, uma grande realidade. Se Deus pensasse só em si, ele já tinha feito isso antes, muito antes do dilúvio, por exemplo. Encerra tudo. Deu. Mas ele não pensa só nele. Há um propósito para a exaltação de sua glória, que envolve a sua criação. É nesse sentido, abrindo aqui um parêntese, que nós reafirmamos, né, ou afirmamos e reafirmamos continuamente que Deus é soberano, mas que ele torna a sua criação responsável. Né? Deus cria, constitui de autoridade ou constitui com dons, e ao fazer isso, ele já torna este recipiente da sua bênção responsável por lidar bem com isso e para usar este dom para remeter glória ao doador deste dom. E essa é a história que repete-se nas Escrituras. O Senhor Jesus, por exemplo, ressalta esta verdade na parábola dos talentos. Vocês se lembram, né? O que a cada um foi dado e como cada um daqueles que receberam agiram ali com o que foi dado por Deus, né? E apenas um ali é que usa para a glória do doador das dádivas. Então é isso que Eliú está dizendo aqui. Se Deus pensasse só em si, acabou tudo. Mas ele cria com um propósito, ele tem um propósito para a criação e ele responsabiliza a criação.
Responsabiliza para usar bem aquilo que ele deu e que, usando bem, remeta a glória a ele, que é o doador de todas essas coisas. Vida, né, saúde e tudo mais, como o Paulo ressalta lá diante dos atenienses, né, no Areópago. É dele que vem todas essas coisas. E como diz um dos poetas de vocês aqui, nele nos movemos, vivemos e existimos. Então, ficam aí essas observações acerca da verdade dita por Eliú. Agora, ele vai ressaltar outra coisa. Os olhos de Deus estão sobre os homens, sobre todos os homens. A partir do versículo 16, ele vai dizer isso. Veja só o que Eliú diz. Se, pois, há entendimento, em ti entendimento, ouve isto. Inclina os ouvidos ao som das minhas palavras. Acaso governaria o que aborrece o direito? E quererás tu ordenar aquele que é justo e poderoso? Condenar aquele que é justo e poderoso? Dir-se-á a um rei, ó vil? Ou aos príncipes, ó perversos? Quanto menos àquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima ao rico mais do que ao pobre, porque todos são obra de suas mãos. De repente morrem. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível. Só fazendo uma ponderação aqui, uma aplicação para os nossos tempos, né? Essa ação do coronavírus, por exemplo, pega pessoas de todas as classes sociais, de todos os níveis sociais. Não há distinção, né? E é mais ou menos isso que ele está dizendo lá atrás, né? De repente morrem, tanto um quanto o outro, o pobre e o rico, né? O príncipe e o restante do povo. À meia-noite, os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados por força invisível, né? Não há distinção. Por quê? Porque eles são criatura. Eles não podem ser comparados com Deus. O pano de fundo das expressões de Eliú é sempre esse. O homem não é como Deus. E aí ele diz no versículo 21, os olhos de Deus estão sobre os caminhos do homem e veem todos os seus passos. Versículo 23, porque no 22 ele vai dizer quase a mesma coisa com outras palavras. Versículo 23. Pois Deus não precisa observar por muito tempo o homem antes de o fazer e ir a juízo perante ele. Quebranta os fortes sem os inquirir e põe outros em seu lugar. Ele vai dizer acerca do homem. Versículo 29, essa pergunta é interessante. Se ele aquietar-se, quem o condenará? Se encobrir o rosto, quem o poderá contemplar? Seja um povo, seja um homem. Versículo 31. Se alguém diz a Deus, sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se cometi injustiça, jamais a tornarei a praticar. Acaso deve ele recompensar-te segundo tu queres ou não queres? Acaso deve ele dizer-te, escolhe tu e não eu? Declara o que sabes, fala. Os homens sensatos dir-me-á o sábio que me ouve. O que eles vão dizer? Jó falou sem conhecimento, e nas suas palavras não há sabedoria. Tomara fosse Jó provado até o fim, porque ele respondeu como homem de iniquidade, pois ao seu pecado acrescenta rebelião. Entre nós, com desprezo, bate ele palmas e multiplica as suas palavras contra Deus. A coisa vai ficar ainda pior, porque esse resumo que ele faz acerca de Jó é para os amigos de Jó. Agora ele vai voltar a falar com Jó, nestes pontos aqui, nesses termos. Mas veja
como ele faz essa compreensão, tem essa compreensão de que em algum momento das falas de Jó, ele se comparou ao Senhor Deus. O que há de interessante, se você folhear as páginas da sua Bíblia para o capítulo 38, não é alvo do nosso estudo hoje, mas vá até lá comigo. Capítulo 38. Porque Deus vai falar com Jó depois das palavras de Eliú. E observe, depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: Quem é este que encurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. E aí Deus começa a fazer um monte de pergunta para Jó. No capítulo 40, Jó é confrontado mais uma vez por Deus e ele mesmo vai responder ao Senhor. Depois o Senhor continua falando até o capítulo 42. Observe, capítulo 40. Disse mais o Senhor a Jó: Acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus, que responda. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: Sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém, não prosseguirei. Volte lá então ao capítulo 35. Num certo sentido, meus irmãos, Eliú vai na veia. Ele entendeu. Realmente, Jó não tinha pecado para receber tal punição. É o que eu vou dizer adiante, então já vou adiantar. Mas ele pecou nesse processo com suas palavras. Isso é muito interessante. Mas daqui a pouco a gente faz uma aplicação acerca disso. Não é? Ele, em algum momento, Eliú percebeu ali, Eliú não estava errado em perceber isso. De que em algum momento o coração de Jó se inclinou para comparar-se na justiça. Lembra disso, que o teor das palavras de Jó é assim: eu não pequei, eu não tenho pecado para receber isso aqui. Então, nesse sentido, ele observa: peraí, só Deus é justo, não tem pecado. Então, qualquer um que não é Deus já está nessa situação, já sai com ponto negativo. Então, essas questões aqui. Muito bem. O que eu já disse e vou dizer agora é que Eliú passa o maior tempo falando com Jó. Há um fato interessante acerca de Eliú. Ele não foi confrontado por Deus em suas palavras, assim como os outros foram. Você se lembra do versículo 7 do capítulo 42? Quando Deus vai chegar para Elifaz e por meio de Elifaz a Bildade e Zofar, dizendo assim: olha, as palavras de vocês não foram justas, como a meu respeito, como as palavras de Jó. E aí eles têm que sacrificar ao Senhor para perdão dos seus pecados. E Jó é o mediador entre eles. Mas Eliú não entra na conta. Isso é bastante interessante. Como nós já estamos observando, num certo sentido, ou em alguma medida, Eliú estava correto. E a confrontação que Deus faz com Elifaz e os outros amigos é que as coisas que eles disseram sobre Deus estavam erradas e as coisas que Jó disse sobre Deus estavam certas. Mas Eliú é uma figura enigmática, porque ele não é nem contado na confrontação dos amigos, ele não é contado como os amigos, e ele também não é colocado do lado de Jó, no sentido de que ele falou coisas corretas, como Jó disse. Isso é muito interessante, é uma das perguntas que nós não temos resposta. Né? O texto não nos dá essa resposta. Mas é alguém que teve, sim, uma compreensão mais refinada de tudo que estava acontecendo, o que nos leva a concluir, como eu coloquei aí no slide, que sua confrontação estava correta, ainda que ele também não soubesse o real motivo do sofrimento de Jó. Ele não tinha aquele registro que nós temos dos 2 primeiros capítulos, mas ele percebeu que em algum momento Jó falhou ali diante do Senhor com as suas palavras. Então,
ele vai agora, a partir do capítulo 35, e por 2 capítulos, tudo que ele vai dizer pode se resumir nesta expressão que eu coloquei como tópico no slide. Ele vai dizer, Jó, espera no Senhor. Acho isso muito bonito da parte de Eliú. Espera no Senhor. Preste atenção no que ele vai dizer. Primeira coisa, no capítulo 35. A causa dos homens está diante do Senhor. Não tem para onde correr. É o próprio Deus que vai dizer que ele é quem exerce a justiça. E nós devemos, olha, Salmo 37, Provérbios capítulo 3, vão nos ensinar, né? Espera no Senhor, confia no Senhor. E o Senhor vai fazer sobressair a sua justiça como a luz ao meio-dia. Então é nesse sentido, os homens estão diante do Senhor, a causa dos homens está diante do Senhor. Capítulo 35, meus irmãos. Disse mais Eliú, achas que é justo dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Por que dizes, de que me serviria ela? Que proveito tiraria dela mais do que meu pecado? Dar-te-ei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê. Contempla as tuas nuvens acima de ti. Se pecas, que mal lhe causas tu? Se as tuas transgressões se multiplicam, que lhe fazes? Se é justo, que lhe dás? Ou que recebe ele da tua mão? Versículo 9, porque por causa das muitas opressões, os homens clamam por socorro contra o braço dos poderosos, mas ninguém diz, onde está Deus? Que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus. Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Só gritos vazios Deus não ouvirá, nem atentará para eles o Todo-Poderoso. E aí, ele vai de novo para Jó. Jó, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. E, meus irmãos, este verso é assim, ó. Como nós estamos no momento de estudo bíblico, tira o nome de Jó e põe o seu. Eu vou pôr o meu aqui. Porque é exatamente esta a realidade da vida dos homens diante do Senhor. E como nós temos esta incapacidade de compreender completamente o Senhor, e pelo fato de Deus ser um Espírito perfeitíssimo, nós não temos como vê-lo. É nesse sentido que muitos homens caem, né, na inclinação do seu coração de querer construir algo visível para se relacionar com Deus. Mas veja só, ainda que dizes que não o vês, a tua causa está diante dele. Por isso, espera nele. Essa é uma aplicação para todos nós. Não importa o que está passando na sua vida. Não importa qual é o seu desejo que você tem colocado diante do Senhor e orado. Não importa quais são os seus planos e os anseios do teu coração, nem os meus, não importa. O que precisa ficar claro diante de nós é que a nossa causa está diante do Senhor, ainda que não o vejamos. Por isso, devemos esperar nele. Ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, quando acabar essa transmissão aqui. Talvez alguns já saibam, porque o cheiro do forno já está ali indicando o que vai acontecer depois da escola dominical. Mas ainda assim, nós não sabemos. A única coisa que nós sabemos é que a nossa causa está diante do Senhor. E é por isso que nós devemos esperar nele. Eliú vai avançar dizendo que o Senhor é justo.
lá no capítulo de número 36. O capítulo 35 é curtinho, e aí o 36 inicia com Eliú dizendo: o Senhor é justo. Prosseguiu Eliú e disse, versículo 1, mais um pouco de paciência e te mostrarei. Aí eu falo a mesma coisa para os irmãos, mais um pouco de paciência, nós já estamos acabando. Mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. E aí ele vai dizendo acerca da grandiosidade de Deus e como ele age com esta majestade em relação aos homens. Versículo de número 13. Os ímpios de coração amontoam para si a ira e, aguilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre muitos prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das falses da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Verso 18 vem aqui a exortação de Eliú. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia do resgate. Preste atenção, meus irmãos, porque esta é uma exortação também para todos nós. A palavra de Deus nos ensina que nós podemos até nos irar, né? Mas a exortação é: irai-vos e não pequeis. Algo semelhante é dito muito tempo antes desse texto que nós conhecemos, no versículo 18. Guarda-te, pois, da ira. Por quê? Porque ela pode nos induzir a escarnecer. Né? Não te induza a escarnecer. Que esta ira não nos induza a escarnecer. Por isso, o livro dos Provérbios é tão recheado, né, de versículos, de provérbios acerca do iracundo, da pessoa irada, e como suas ações, suas palavras transtornam o ambiente, transtornam a sua própria vida. Então fica aqui mais uma aplicação para nós nas palavras deste homem tão enigmático, mas tão preciso, direto nas suas palavras, né? Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer. Avancemos, então, para mais um tópico. Né? A gente já está, inclusive, nele, né? Guarda-te da ira. Versículo 22, eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer, praticaste a injustiça? Na sequência, e aí ele vai entrar até no capítulo 37, porque não tem uma interrupção da sua palavra, o Senhor é grande. Lembra-te, versículo 24, de magnificares as obras que os homens celebram. Todos os homens as contemplam, né? As obras de Deus, versículo 26, eis que Deus é grande e não o podemos compreender. O número dos seus anos não se pode calcular. E aí ele entra no capítulo 17 falando sobre a obra da criação de Deus e como a majestade de Deus é manifestada nessa criação. Versículo 7 do capítulo 37. Assim, torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. E aí ele vai dizendo ainda sobre a grandiosidade de Deus, até o versículo de número 13. Observe o verso 13. E tudo isso faz ele vir para a disciplina,
se convenha à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Preste atenção, o que Eliú está dizendo é que os atos de Deus na criação e como a criação reage, e, por exemplo, nós aqui do Sul percebemos muito bem isso nas últimas 2 semanas, ou na virada aqui, né? Entre uma semana, vai contando número de dias, em 7 dias, como a temperatura aqui oscilou. Ainda nessa semana, havia, por exemplo, água sendo congelada lá na serra, e nós que estamos aqui mais no litoral, sentimos, né, o frio mais intenso. Mas como entre ontem e hoje o dia já está um pouquinho mais quente, vamos nos lembrar daquele ciclone e como ali no segundo, terceiro dia o vento cessou. Ainda naquele outro ciclone que prometeram, né, tinha vento, mas o sol estava brilhando, o céu limpinho, uma imagem tão linda. E aí, os homens que não conhecem a majestade de Deus vão dizer assim: a natureza está maluca, a natureza está doida. Nós muitas vezes consideramos: peraí, essa mudança é muito brusca. A nossa expressão mais conhecida é: não tem saúde que aguente. Mas nós precisamos entender que Deus é quem sustenta a criação. E todas essas alternações da criação procedem de Deus. E aí veja o versículo 13. Tudo isso faz ele vir com 2 propósitos. Para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Tempo de seca, aí vem aquela chuvarada. Alguns são afetados, muitas vezes por onde moram, né, em situação de risco, mas não é uma benção, não é uma misericórdia, que de novo os leitos dos rios se encham das águas e não haja escassez. Veja como Eliú, de fato, demonstra, né, este conhecimento sobre o Senhor. E, por fim, ele vai dizer aí, né, considera as maravilhas de Deus, Jó, e inclina os ouvidos, versículo 14, a isto, para e considere as maravilhas de Deus. Versículo 17, que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul. Versículo 21, eis que o homem não pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Veja só como do verso 21 ao verso 24 do capítulo 37, ele o encerra bem, né? Ele faz realmente uma conclusão de tudo aquilo que ele disse. Para Jó, para os amigos, e como aqui fica refletido também, de maneira já conclusiva, resumida, o que motivou ele a falar tanto, né? E aí ele vai dizer, ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso os homens o temem, ele não olha para os que se julgam sábios. Então, já terminando a sua fala, Eliú já vai encerrando mesmo, concluindo, com estas exortações a Jó. Espera no Senhor, Jó. Considera as maravilhas de Deus, Jó. Pondera nestas coisas. E veja também quão grande é o nosso Deus e quão pecadores são os homens, quão injustos são os homens. Estas, portanto, são as palavras de Eliú. Os irmãos vão observar que o início do capítulo 38
é o início também das palavras de Deus a Jó. E é uma resposta. Então, Deus, em suas palavras, até o final do capítulo 41, está considerando tudo o que Jó disse, desde o capítulo 3, desde o capítulo 1, capítulo 2. Sua resposta à sua esposa, as palavras dele no capítulo 3 sobre o seu o dia do nascimento, a noite do seu nascimento, as respostas aos seus amigos, e aí Deus vai responder a Jó, do capítulo 38 até o final do capítulo 41. Isso ficará para outro estudo, mas o trecho que nós vimos, esse grande trecho de Eliú, essa figura tão enigmática, que ressaltou e nos ensinou tanto acerca do nosso Deus, também ensinou aqueles 4 homens. Eu encerro, então, concluindo da seguinte maneira. Eliú é um instrumento nas mãos de Deus para confrontar Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. Por fim, é o próprio Deus quem confrontará Jó, levando-o ao arrependimento. Jó não pecou para receber tão grande punição, porém, pecou com suas palavras, mas o Senhor o perdoou. Lembrem-se, né, daquela passagem que nós vimos aqui, onde Eliú diz, olha, o Senhor redime o homem. Né? O homem precisa de redenção. E é isso que Deus vai fazer com Jó. Ele vai confrontar Jó, mas ele vai também demonstrar a sua misericórdia, a sua graça redimindo Jó. E o fim da história nós já sabemos, né? Jó é restituído e morre farto de dias, né? Muito tempo depois com seus filhos e toda a sua restauração, vivendo, né? Depois toda essa restauração. Meus irmãos, nós vamos orar e pedir ao Senhor, né, que nos ensine, que consolide este ensino que nós tivemos hoje, para que a nossa vida seja vivida segundo a vontade do Senhor. E que nós, de fato, mais uma vez relembrados, possamos considerar a majestade de Deus, considerar o fato de que nós somos pecadores, mas que o Senhor nos alcança com as suas misericórdias e que a nossa causa está diante do Senhor. E é por isso que nós podemos e devemos esperar nele. Vamos orar. Senhor, Tu és grande, mais do que possamos definir, qualificar. Tu és, ó Deus, grandioso, majestoso. E te agradecemos por ser alvo da tua graça e da tua misericórdia. Não merecíamos, mas o Senhor quis. Não tínhamos condições, mas o Senhor proveu em Cristo Jesus. Não éramos santos, mas o Senhor nos torna santos, justificados, e nos preserva nesta condição pela ação do Teu Espírito Santo. Te agradecemos, Senhor. Nos perdoe por não render glórias e graças a Ti, pela nossa vida, pela Tua criação e pela providência com a qual o Senhor sustenta a Tua criação. E te agradecemos por nos fazer lembrar de que o nosso caminho está diante do Senhor e que o Senhor redime o homem, e é por isso que nós podemos esperar em Ti. Obrigado a Deus por mais este estudo da Tua palavra, e te pedimos que o Senhor nos prepare também para ouvir mais a Tua voz, nos dê, ó Deus, mais desejo por ouvir a Tua voz e viver de maneira digna diante do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos então encerrando a nossa escola dominical de hoje, cumprimentando a todos os queridos que estão aqui. São muitos que já colocaram seus comentários, né, e outros comentários ainda vão surgir. Um grande abraço a todos os irmãos, aqueles que estão nos visitando também. Que Deus abençoe vocês. E hoje à noite nós teremos também
o nosso culto ao Senhor às 18 horas, que será transmitido pela internet. Ô, seu Amorim, né? Eu vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Vamos pôr. Ele pediu, eu ponho aqui. Não tem um jeito de colocar maior, tá bom? Mas olha só, o Amorim está agradecendo aí, mandando um abraço. Deus abençoe, viu, seu Amorim? Logo, logo nós vamos poder tomar um café aí mais tranquilos, tá bom? Um grande abraço a todos os irmãos, que Deus os abençoe e até o nosso culto às 18 horas. Um bom domingo a todos. Até mais.